Fala, nação rubro-negra, vamos a mais um vídeo aqui, um corte ali do canal Sport Rios, créditos ali na descrição, hein? Falando especialmente ali sobre o técnico que já estava considerado ali como novo técnico da seleção brasileira, mas que não é mais. E agora, e a possível vinda de Jorge Jesus, e agora será que tá confirmado? Não tá? Será que vai vir Jorge Jesus? E o Wesley do Flamengo? É isso mesmo? 300 milhões de reais? Vamos ver aqui agora. E aproveite, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E link ali na descrição também. Créditos ao SBT Rio. Vamos ao vídeo. O Vene Casagrande tem informações de Ancelotti, já ele conta pra gente. E tem uma outra coisa, ele não vem mais. É verdade, Vene? É pra falar já? Depois de encontrar dificuldade na liberação de Ancelotti com o Real Madrid, a CBF desistiu de tentar o treinador. Essa é uma informação, o clube espanhol não quis pagar a multa rescisória do técnico e com isso a confederação vai atrás de outro nome para assumir a seleção. O favorito é Jorge Jesus. É isso que sabemos, é isso que falamos, mas Vene Casagrande, agora é com você. Você tem alguma informação a mais em relação a Ancelotti na seleção brasileira? Vamos lá, Fernandinha. Eu conversei com uma pessoa que faz parte da diretoria da CBF, para entender toda essa situação, até mesmo para eu falar aqui na frente das câmeras e não cometer nenhuma injustiça. Vamos lá, cronologia dos fatos. A CBF sempre teve o sonho, o presidente Edinaldo sempre teve o sonho de ter o Ancelotti à frente da seleção brasileira. Inclusive não foi a primeira tentativa, vocês vão se recordar que teve a outra tentativa, na ocasião Fernando Diniz até assumiu de maneira provisória, só que o Ancelotti acabou não vindo, ficou lá no Real Madrid. Agora, de fato, a situação estava muito próxima de acontecer, porque entre CBF e Ancelotti estava praticamente tudo certo. A questão é o seguinte, o Real Madrid, que não deseja ter o Ancelotti na próxima temporada, entendeu o seguinte, beleza, para que eu vou demitir o meu treinador, gastar uma multa rescisória altíssima, sendo que ele está acertando com uma outra instituição? Agora eu não vou demitir. Aí o Ancelotti falou, beleza, eu também não vou pagar minha multa rescisória para acertar com a CBF. É caríssima, Vene? É caríssima, cerca de 20 milhões de euros, é muito dinheiro. E assim, eu até entendo a CBF não chegar lá no Real Madrid e pagar essa multa, porque é muita grana, embora estejamos falando aqui de uma instituição que dinheiro não é o problema, que é o caso da CBF. Mas mesmo assim, você chegar e pagar a multa rescisória de um treinador avaliado em 20 milhões de euros é muito dinheiro. E aí, quando o Ancelotti foi conversar com o Real Madrid falou, olha, a gente não vai te demitir agora não. Se você quiser pagar sua multa rescisória. E aí o Ancelotti falou, não, eu não vou pagar minha multa rescisória. Gente, que loucura isso, Vene! E o que aconteceu? A CBF novamente, na minha concepção, está passando vergonha. Porque não faz o menor sentido você tentar e levar um segundo não do Ancelotti. Nenhum sentido, nenhum sentido. Eu acho que a CBF conduziu de uma maneira extremamente errada, porque tem dois empresários fazendo essa condução aí. Eu acho que o presidente Edinaldo deveria viajar até a Espanha, sentar na mesa com o Real Madrid, porque estamos falando de uma instituição enorme que é o Real Madrid, e a gente sabe que eles não gostam de ser tratados desse jeito. Sim, como teoricamente estavam sendo tratados. Então, assim, eles vão dificultar ao máximo. O Ancelotti eles não vão demitir agora. Então a CBF ficou sem o que fazer, de mãos atadas. Porque aquele acordo com o Ancelotti não vale de nada se ele não conseguir a rescisão de contrato com o Real Madrid. E ele não conseguiu a rescisão de contrato com o Real Madrid. Agora, quando termina o contrato dele? Vai até 2026, ou seja, tem mais um ano aí. Copa, já passou a Copa. É, exatamente. E assim, mesmo que acabasse, sei lá, no fim de 2025, a CBF não pode esperar, Fernandinha. A Copa do Mundo tá batendo a porta. Eu sei que a Copa do Mundo é importante você estar bem naquele mês ali da Copa do Mundo. Só que é óbvio que você precisa ter um treinador comandando a seleção quanto antes para poder se preparar para a Copa do Mundo. Então, eu entendo a CBF buscar o Ancelotti, para mim era o melhor nome, só que chega, não dá mais para você se humilhar por conta de um treinador que é muito bom, mas tem outras boas peças. E aí eu não escondo para ninguém, para mim o plano B tem que ser o Jorge Jesus. Você pagaria 20 milhões? De euros na multa rescisória? Não pagaria. Se você fosse a CBF, não você pagaria. Fosse o presidente da CBF, não, você pagaria essa Eu não pagaria, e aí eu vou levar em consideração as opções que tem.
eu acho que o Jorge Jesus ele consegue dar conta do recado, ou até mesmo o Abel Ferreira, que é outro nome muito bem avaliado lá na CBF, segundo essa pessoa me mencionou ontem. Então, assim, independentemente seja o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, eu acho que são nomes que têm requisitos para assumir a seleção brasileira, fazer a seleção brasileira jogar um bom futebol e conquistar a Copa do Mundo de 2026. Para mim, o Ancelotti seria maravilhoso. Sim. Eu queria muito ver o italiano à frente da seleção brasileira. Eu acho que seria o máximo. Mas não deu. Chega, CBF, não dá mais para você se humilhar por conta de um treinador. E a CBF conduziu de maneira errada na minha visão. Eu acho que o presidente Edinaldo, ou até mesmo o Rodrigo Caetano, que é o diretor da CBF, deveria ter viajado à Espanha, sentado à mesa com o Florentino Pérez e ter falado com ele, olha só, a gente quer o seu treinador. Como que a gente pode fazer? Fazer um bem bolado, vamos pensar em alguma coisa. A multa é 20 milhões de euros. Vamos lá, o Ancelotti ele paga um valor, a gente paga outro aqui, vocês abrem mão, vocês não querem mais o treinador mesmo. Perfeito. Mas a forma como a CBF fez foi o que não agradou ao Real Madrid. Esse é o ponto. Provavelmente porque assim, o presidente Florentino Pérez, pelo que essa pessoa da CBF me disse, viu uma foto, porque a imprensa espanhola flagrou o Ancelotti junto com o empresário que está conduzindo a situação num helicóptero. Então, assim, o Real Madrid ficou assim, como assim? O que vocês estão fazendo? Sim, claro. Olha como vocês estão me tratando. Calma aí, eu não vou aceitar isso. E com toda a razão, hein, Vene? Eu no lugar do Real Madrid, eu ia pensar o mesmo. Por que eu vou demitir? Exemplo, eu sou o presidente do Real Madrid, você é o Ancelotti. Por que eu vou te demitir, sendo que a CBF quer te contratar? Ah, eles querem te contratar? Então vocês me pagam a multa rescisória. Eles devem esperar a seleção fechar com o treinador para então demitir o treinador. Faz sentido. Não é, Vene? Ou senta com ele e fala, só a gente quer te demitir, vamos fazer um acordo aqui. E assim, faz sentido. Se o cara quisesse muito treinar a seleção brasileira, ele ia tentar fazer também essa conversa. Será que dá, Vene? Sim, eu concordo com você. Poxa, Real, é o meu sonho, né? Vem cá, vamos lá, eu chamo quem que vocês querem aqui. A gente pode fazer um bem bolado, como você falou, eu pago tal. Mas ele não tá disposto. Você sentiu? Ou não? Quando você quer, você dá um jeito. Dá um jeito, ou pelo menos tenta dar um jeito. O Ancelotti, ele não tentou dar um jeito, pelo menos na minha visão. Ele conversou com a CBF, inclusive um dos desejos da CBF é que o treinador more no Rio de Janeiro, isso essa pessoa também me disse. Então, sim, o que falta para ligar para o Jorge Jesus? A questão é o seguinte, o Jorge Jesus, vendo todo esse cenário, ele agora vai se valorizar. Hein? Ele agora vai se valorizar. Eu, no lugar dele, também me valorizaria. Ah, é meu sonho assumir a seleção brasileira? Beleza. Mas olha só, agora eu vou custar um pouquinho mais caro. E ele gosta desse jogo. Óbvio, quem não gosta, é verdade. Não, tem alguns treinadores que têm uma facilidade para trocar. O Jorge, quando ele vê que o tamanho dele, ele pode usar o tamanho, porque ele é um cara que no Brasil ele funcionou, né? Eu até chamo a era do Jorge Jesus, que muda até a nossa forma de enxergar, até a questão dos treinadores no Brasil. Ele sabe agora que ele é a bola da vez. Ao menos que o nome do Abel Ferreira comece a, com força, ser ventilado também. Você já trouxe a informação. Então, ele é um nome muito bem avaliado lá na CBF. A questão é, ele seria mais difícil de você contratar. Porque o Jorge Jesus, ele é mais difícil. É por motivos óbvios. O Jorge Jesus, ele vai ficar livre no meio do ano. Ele também, a tendência é que ele saia do Al Hilal. O Abel Ferreira, além de ser um treinador muito valorizado no Palmeiras, ele tem uma multa rescisória alta e contrato até o fim de 2025 com o Palmeiras. Então, teoricamente, é muito mais difícil você negociar com o Palmeiras. Ainda tem um ponto, que aí não é informação. A CBF iria brigar com o Palmeiras, porque você tirar o Abel Ferreira hoje do Palmeiras, teoricamente nos bastidores, você vai brigar com a diretoria do Palmeiras. A Leila Pereira vai ficar feliz com essa situação? Eu duvido ela ficar feliz em perder o principal nome dela, inclusive que ela tem o desejo de renovar o contrato, isso aí ela fala abertamente. Imagina os bastidores como é que não vai ficar. Eu, particularmente, se eu fosse dirigente da CBF, não pensaria duas vezes. Iria logo no Jorge Jesus para ele começar esse trabalho com a seleção brasileira o quanto antes. Eu tenho algumas perguntas para vocês e vocês respondem através do nosso Twitter, #SBT Esporte Rio. Põe na tela aqui, cadê o nosso Twitter? Eu quero primeiro saber, vocês pagariam 20 milhões para trazer o Ancelotti para a seleção brasileira de euros? Ô, Cris, você pagaria, Cris? Não, Cris não pagaria. Não pagaria. Beleza, então responde essa pergunta. Vamos botar em real, só para o pessoal de casa entender, é quase 200 milhões de reais. É, Nenê? É isso, faz a conta aí.
É isso, não? Não, acho 20 que não. milhões? 130 milhões de reais. É isso, 130. É muito dinheiro, É muito gente. dinheiro, Vene. Muito dinheiro. Quem que custa hoje, qual jogador que custa esse valor no mercado mundial? 20 Lembra milhões, do Flamengo? Que 20 jogador milhões de euros? chegou perto desse valor? Ou... Por exemplo, o Lembra aí? Wesley, ele custa até mais que isso. Atualmente, a gente vai falar sobre isso, mas a diretoria do Flamengo pretende vender o Wesley por muita grana. Mas lembrando, o valor do passe do jogador passa a ser do clube, em algum momento ele vai ter um mínimo retorno, além de esportivo. O treinador não. O treinador é só para quebrar um contrato. Se ele vai dar certo, se ele não vai dar certo, é outra coisa. Outra pergunta que eu quero de vocês. Quem você prefere na seleção brasileira? Jorge Jesus, que teve um período histórico e muito avassalador com o Flamengo em 2019, ou Abel Ferreira, que é um cara que de forma regular briga e ganha todo ano, quase todo ano, por títulos nos últimos 4 anos. Ele tá 4 anos, 5? Tá 4 anos, tempo, né? 4 anos. Ele é a fórmula do sucesso do Palmeiras, claro, com toda a competência da diretoria, Sim. da Leila, mas falando artisticamente, vamos dizer assim, na linha de frente, ele é o segredo do sucesso do Palmeiras. Quem você escolheria? O Jorge Jesus ou o Abel Ferreira? Falando de seleção brasileira, tá? Coloca na tela a enquete também. Você acha que o Jorge Jesus é o nome certo para a seleção? Sim, o Hexa vem. Não, Ancelotti era melhor. Gente, o segundo já foi pro sal, hein, Vene? Tem alguma chance de dar uma reviravolta nessa história? No futebol, Fernandinha, é difícil você cravar, né? Porque, assim, muita coisa... Por exemplo, o Ancelotti, muita gente dava já como treinador da seleção brasileira. 2 vezes, né? Não, ontem, por exemplo, o Fabrício Romano, que é o principal jornalista aí do mundo da bola, de mercado de transferência, ele gravou um vídeo cravando o Ancelotti na seleção brasileira. Teoricamente, ele não estava errado. Se bobear, a fonte dele é o Ancelotti, né? Só faltou o acordo com o Real Madrid, que era o principal, né? Essa é a verdade. Você chegar a um acordo com o Ancelotti não era o mais difícil. O mais difícil é a rescisão de contrato com o Real Madrid, embora muita gente tenha pensado ao contrário. É o Real Madrid, gente. É uma instituição muito grande. Você negociar com o Florentino Pérez não é fácil. Faltava o principal. Mas aí é difícil cravar que, supondo que amanhã ele chegue, acorde e fala assim, não, eu quero a seleção brasileira de qualquer jeito, ou Florentino, vamos conversar, vamos rescindir. Mas assim, hoje o cenário é muito difícil. Inclusive, eu acho que a CBF nem deveria mais pensar no Ancelotti. Eu, se fosse CBF, liga logo pro Jorge Jesus. E assim, eu gosto de justificar por que o Jorge Jesus, para não parecer amor. Você escolheria o Jorge Jesus, então, Eu e o Abel? escolheria hoje o Jorge Jesus, porque seria muito mais fácil para a seleção brasileira ter o Jorge Jesus hoje. Para a CBF, no caso. E talvez até mais barato. Porque tem a situação da rescisão de contrato com o Palmeiras. Sim. Quem vai pagar a rescisão com o Palmeiras? A CBF? O Abel Ferreira? Eu duvido que o Abel Ferreira tope pagar a rescisão dele para assumir a seleção brasileira. Tem que ver também se o Abel Ferreira aceitaria. Ainda tem isso. Porque o Jorge Jesus, eu estou partindo do princípio que o Jorge Jesus, ele só está esperando o telefone dele tocar. E isso não é achismo, é informação. Uma pessoa ontem me disse isso, ele só espera o telefone tocar. Ele não tem mais nada para fazer no Al Hilal. Todas as competições ele já disputou, teria só o Super Mundial. Que para ele não é nenhum problema abrir mão para assumir a seleção brasileira. Que é um sonho dele, Que é o sonho, ele fala isso abertamente. Será que não é um sonho do Abel também? Porque às vezes o sonho faz a gente repensar em cifras, que eu não sei. Eu confesso que eu não sei, seria leviano da minha parte eu dizer aqui que o Abel Ferreira tem um sonho. Mas, publicamente, ele nunca disse isso. O Jorge Jesus, toda vez que ele tem a oportunidade, ele fala sobre isso. E você já apurou também, e já falou, Vene Casagrande disse agora que Jorge Jesus está só com o telefone na mão. Posso só finalizar o que eu penso sobre a seleção brasileira? Eu estou vendo muito jornalista dizendo que o Neymar vai ser consultado em relação ao futuro treinador. Se isso for verdade, eu considero um tremendo de um absurdo um jogador ser consultado sobre situação de escolha de treinador. Isso para mim é um absurdo, independentemente de quem seja. Por mais que o Neymar tivesse em grande fase, algo que ele não está, ele está na pior fase da carreira dele, você consultar o Neymar sobre treinador, eu considero um erro total. Por quê? Não faz o menor sentido um jogador ser consultado. E sejamos francos, alguém aqui consegue cravar que o Neymar vai estar na Copa do Mundo de 2026? Porque ele pode se machucar e não está mais na Copa do Mundo de 2026. E eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Então, só dando a minha opinião sobre isso. Neymar ser consultado sobre o futuro treinador da seleção brasileira. Isso para mim é um absurdo. Muito bem, tá aí a opinião de Vene Casagrande. O Flamengo estreia na Copa do Brasil diante do Botafogo da Paraíba amanhã, fora de casa. É o Belo que fala, né?
É o Belo, né? O apelido do Botafogo da Paraíba. E para a partida, o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças na equipe. A gente vai ver na reportagem e na volta o Vene Casagrande comenta. Rodolfo. A caminhada para o atual campeão da Copa do Brasil começa amanhã. O Flamengo já começou a preparação para a primeira disputa da competição contra o Botafogo da Paraíba. O jogo será fora de casa e com mudanças no time. O goleiro Matheus Cunha será o titular no gol. O objetivo de Felipe Luiz é poupar Rossi, já que atuou em 18 das 21 partidas. Além dele, o técnico deve promover outras alterações. Matheus Gonçalves pode ganhar uma chance na equipe. Outros nomes cotados para ganhar espaço são Alan, Juninho e Varela. Arrascaeta deve ser poupado e sequer deve viajar. Alexandro, que está em fase final de recuperação do edema muscular na coxa esquerda, pode ser que continue se tratando e não vá para a partida. O foco do Flamengo é dar minutagem para alguns jogadores e descansar outros para a longa sequência na temporada, que ainda terá Mundial pela frente. Então, Vene Casagrande, muitas dúvidas aí na cabeça do rubro-negro em relação a que time vai encontrar o Botafogo da Paraíba. Você tem alguma informação em relação a isso? Caso tenha uma informação que tenha a hora e o Vene não conseguir agora, canal do Vene Casagrande, você Perfeito. Provavelmente vai subir um vídeo. Sim. Que horas lá? Então, vai ser depois das 4 horas, que é quando o Flamengo vai definir a lista de relacionados para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. O que eu posso adiantar, eu conversei aqui com uma pessoa e essa pessoa falou, depois das 4 a gente vai definir, que é o horário do nosso treino, mas sim, muitos jogadores serão poupados até mesmo da viagem. E óbvio que não serão poupados porque eles acordaram e decidiram poupar. O Flamengo, Fernandinha, só para explicar para o público de casa, tem 3 jogos agora fora de casa, por 3 competições diferentes. Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, depois o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Todos fora de casa. Todos fora de casa. E aí é óbvio que o Flamengo vai dar prioridade aos 2 jogos seguintes. Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Perfeito. E Central Córdoba. Desses 3, o Flamengo considera o Central Córdoba o jogo mais importante. Por quê? Se perder para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, embora seja a prioridade do Flamengo na temporada, o Flamengo não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras vai encarar o Vasco e o Vasco pode ganhar o Palmeiras. Sim. Ou até mesmo empatar com o Palmeiras, não seria nenhum absurdo. Então o jogo contra o Central Córdoba se torna prioridade nesse contexto aqui. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba, levando em consideração que a Copa do Brasil é a terceira prioridade na temporada, obviamente será o jogo que eles vão escolher para poder preservar muitos jogadores. Exemplo, o Alexandro, que foi desfalque nos 3 últimos jogos, provavelmente não vai viajar também. Já está praticamente certo isso, não vai viajar. Por quê? Porque ele não está bem? Não, porque a prioridade não é o jogo da Copa do Brasil. E se imagina, né, que se o Flamengo, entre uma hora que escolheu entre a Libertadores, no momento em que as competições estavam começando, e o Campeonato Brasileiro, nas escolhas, ele acabou priorizando o brasileiro, imagina só priorizar a Copa do Brasil. Não desmerecendo a competição, que você sabe, eu sou muito apaixonada pela Copa do Brasil, inclusive é um desejo muito antigo na minha vida. Só falta esse também, né? Todo ano eu começo o ano, desde 2020, tá? Desde tempos sombrios. Esse ano vai dar tudo errado, mas o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil. Nunca deu. Vai acontecer. Calma. Então, imagina, Vene Casagrande, se vai priorizar por alguma fagulha essa competição. Não vai priorizar. Você acha que vem um Flamengo bem alternativo? Bem alternativo. Se eu tivesse que arriscar... Mas com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz, ele viaja. Porque às vezes, como a gente viu o Renato Inclusive, ele foi questionado sobre isso, né? Ele falou o quê? Ele foi... Renato Gaúcho, que não viajou com o Fluminense no jogo da Sul-Americana. Ele foi muito educado, respondeu que vai viajar, e na resposta ele acabou dizendo que o Matheus Cunha, por exemplo, ele vai ser titular, e o Matheus Cunha não recebe a oportunidade desde o dia 12 de fevereiro. Eu guardei a data porque foi o dia do meu aniversário. E desde o dia 12 de fevereiro que o Matheus Cunha não entra em campo. E tá certo. Sim. Eu acho que você tem que dar minutagem ao Matheus Cunha, que não joga há muito tempo. E tem qualidade, né? Exatamente. E aí teve torcedor reclamando, nossa, Matheus Cunha... Gente, se o Matheus Cunha, reserva do gol do Flamengo, não consegue jogar uma partida contra o Botafogo da Paraíba, vai jogar contra quem? Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Então, ele é reserva, ele tá ali para isso. O Rossi não vai jogar todas as partidas na temporada. E eu acho, Fernandinho, que tem que ser um time bem alternativo mesmo. E eu vi muito torcedor que vai comparecer ao estádio, ao Castelão, lá em São Luís, reclamando: o Flamengo deveria botar o time principal, nunca joga aqui. Gente,
Primeiro, o Flamengo não tem esse compromisso ele faria com ninguém. Tour, né? Pegaria os jogos e passaria no Brasil. Esse mando não é do Flamengo, não foi o Flamengo que vendeu o mando de campo. Não teria nem essa responsabilidade. E terceiro, tem que pensar no melhor para o elenco e para a temporada. Então, com todo respeito ao torcedor rubro-negro que vai comparecer ao Castelão, eu acho que esse planejamento do Flamengo foi feito de uma maneira extremamente correta. A prioridade tem que ser Cruzeiro no final de semana e Central Córdoba na outra quarta-feira. E a gente sempre defende aqui nesse programa o torcedor que a gente chama de off-Rio, né? É isso. São os torcedores. Aqui no futebol carioca, o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro é muito grande. Do Fluminense, do Flamengo, do Vasco e do meu Botafogo. Eles são grandes, são espalhados, são os 4 grandes, tem uma torcida nacional mesmo. Então a gente sempre valoriza esse torcedor off-Rio. Inclusive no Carioca, que a gente fica, poxa, o campeonato é carioca. Eu sempre acho legal um jogo ou outro colocar fora do Rio de Janeiro, porque você contempla esses torcedores que nunca podem assistir ao Flamengo, ao Vasco, ao seu clube do coração e mora fora do Rio de Janeiro. Mas você querer priorizar, contemplar esses torcedores e abrir mão de um desempenho, uma minutagem, não faz o menor sentido. Eu posso mencionar qual time eu mandaria a campo? Pode. Eu fiz até, que eu tava vindo pra cá, porque eu vou botar isso no meu vídeo daqui a pouco. Matheus Cunha, eu botaria o Matheus Cunha, obviamente. Varela, daria minutagem pra ele. Danilo e João Vitor, seria a minha dupla de zaga. Essa seria a sua dupla de zaga. Danilo e João Vitor. Você dá a minutagem ao Danilo e, obviamente, ao João Vitor, que é um zagueiro, cria das categorias de base do Flamengo, que joga muita bola. O Felipe Luiz é apaixonado nele. Na lateral esquerda, não tem como você botar o Alexandre, porque provavelmente ele não vai viajar, estou partindo desse princípio. E aí você bota, enfim, outro jogador, Ayrton Lucas, para continuar dando confiança a esse jogador. Alan, Pablo Lúcio, que é outro jogador que eu colocaria também, cria das categorias de base, joga muita bola, e o Felipe Luiz é apaixonado nele. Matheus Gonçalves, um jogador que tem pouca minutagem, e o Felipe Luiz o elogiou. O pessoal do Twitter estava perguntando dele. Tem que ser ele. Você tem que dar minutagem a esse jogador, tem que dar confiança a esse jogador que tem muita qualidade. E meu ataque seria Luiz Araújo, Plata e Michael. Eu botaria esse time titular. E no segundo tempo eu mudaria muita coisa. Um ótimo time, né? O Flamengo só tem que abrir o olho porque o Botafogo da Paraíba tem um jogador. Henrique Dourado. Essa lei do ex é chata. Se tiver pênalti, eu falo, Henrique Dourado, eu acho que foi o melhor cobrador de pênalti que eu vi. Foi, mas foi. Absurdo. Durante, absurdo, eu acho que cara. 3 anos no futebol brasileiro, ele foi o melhor cobrador de pênalti. É absurdo que ele bate pênalti. Depois acabou sendo até o próprio Gabigol, não foi? Ou a minha cabeça tá falhando? Sim, o Gabigol também é bom cobrador de pênalti. Mas antes do Gabigol, ele durante um tempo, ele foi o melhor cobrador. Pra quem não lembra, o Henrique Dourado, ele comemora ceifando, exatamente. Né? E ele jogou no Flamengo um pouco antes de começar aquela máquina avassaladora de 2019. Jogou no Fluminense também, lembra? Jogou no Fluminense também. E ele joga no Botafogo da Paraíba. Ele tá com quantos anos hoje em dia, hein? Eu confesso que eu não sei. Ele tá com... É uma idade avançada. Porque ele já não era novinho na época, a gente tá falando de 2019, Sim. Nós não somos bem de matemática. É melhor a gente falar uns 35. Por aí. E acertei, 35. Uns 35. Eu estaria até mais, até que não tá tão... Mas esse tipo de jogador experiente, ele vai na sede. Sabe? Na sede, o Vene, falar, posso até perder de 5, mas uma ceifada eu vou fazer. Se eu fosse jogador do Botafogo da Paraíba, eu ia querer dar a vida num jogo contra o Flamengo. Imagina. Porque, assim, todos os holofotes estão para esse duelo, né? Imagina você fazer um gol no Flamengo, ou o goleiro se destacar diante do Flamengo. É a oportunidade de você receber uma proposta melhor para sua carreira, pensando no seu pé de meia. Então, assim, muito torcedor do Flamengo brincar contra o Flamengo, os jogadores dão a vida. Sim, isso, tem que ser assim. É óbvio, porque é quando você tem mais visibilidade. E é óbvio que você também aumenta a competitividade quando você faz dessa maneira. Mas mesmo assim, independentemente do time que entra em campo, o Flamengo é o favorito, né? Muito bem. Porque, teoricamente, ainda vai jogar em casa com o apoio da torcida. Olha aí, como é que tá a questão, Vene, da venda do Wesley? Tem expectativa de algum clube inglês? Você tem alguma informação em relação a isso? Vamos lá. O colega Flazoeira, ele trouxe aí nos últimos dias que os empresários viajaram para a Europa para fazer um tour e visitar clubes. Isso é normal, tá, gente? Vários empresários fazem isso. Por exemplo, eu lembro do Reinier, eu lembro que eu acompanhei de perto, que a família do Reinier viajou para a Europa e visitou vários clubes antes de ser vendido para o Real Madrid. Isso, né? Por aí, né? 17. Por aí. 17, 18, eu lembro muito bem disso. O Hendrick também fez a mesma coisa. Então, vários jogadores, os empresários fazem isso, para conhecer a estrutura, ver local, moradia, isso faz parte. E os empresários do LG estão fazendo esse tour nesse momento
foram para a Inglaterra. A questão é o seguinte, Fernandinho, é questão de tempo para o Wesley ser vendido e eu acho que o Flamengo está certo. A economia precisa gerar. Para o Flamengo continuar a ter uma boa saúde financeira, precisa fazer boas vendas. É o sonho do Wesley, ele não esconde isso, e é o melhor momento do Wesley. Então acho que o Flamengo tem que aproveitar isso. Mas você não acha que para a saúde esportiva hoje do Flamengo, o Wesley é uma peça muito importante, Vene? Claro, a gente pensando até em elenco, em quem fica em seu lugar. Quanto tempo que o Flamengo passou, desde que o Rodinei saiu, com aquela lacuna. E até o Rodinei pegar uma bola, bater um pênalti, ser campeão, a torcida ainda tinha uma questão com o Rodinei. Ele talvez por ser um personagem muito... com aquela questão de ter uma voz fina, sim, e de ser muito brincalhão, de ser um cara de muito ambiente, muito de resenha, energia, acaba virando um personagem, vamos dizer assim, no futebol, né? E esses personagens acabam demorando mais a conquistar a credibilidade esportiva. E aí, eu acho que por conta de ser um personagem, o Rodinei até demorou mais, porque ele é um super lateral, queria muito ele no fogão. O Wesley, você não acha que ele vai ser, de todas hoje as lacunas que alguém pode deixar em sua saída, talvez o Gerson e o Wesley sejam lacunas difíceis de serem completadas? Vamos lá, Fernandinho, eu concordo com você, é óbvio que o Flamengo tem que pensar também no ganho esportivo dentro de campo, mas estamos falando também de um sonho. O jogador ele tem um sonho de jogar na Europa e a gente precisa também analisar o clube também como empresa. Para você fazer essa economia gerar dentro do Flamengo, você precisa fazer receita. E fazendo receita com venda de jogadores é importante. E o Wesley hoje é tratado como a próxima venda milionária. Sim. A gente entende o ganho esportivo dele, mas é para isso que a diretoria está lá. Porque quando você vende um jogador, quando você perde um jogador, seja por venda, por lesão, eu acho que a diretoria tem que estar pronta para fazer uma boa reposição. Sim. E você vender o Wesley, e aí eu já posso falar o valor? Posso falar o valor? Pode. Você vendeu o Wesley por cerca de 35 milhões de euros, que é a meta do Flamengo. Mais que o Celote, a gente falou aqui. Pois é. Você vendeu um lateral direito por 35 milhões de euros, é algo que pouco clube consegue fazer atualmente no futebol brasileiro. Então eu acho que não tem jeito, é bom para todo mundo. Vai ser bom pro Wesley, porque ele vai conseguir realizar o sonho dele. E ele passou uma decepção, né, pois na última vez. A gente pôde ver aí, ele quase foi para Atalanta, acabou não indo, ficou decepcionado. E no fim das contas, que bom que ele não foi, porque valorizou o jogador, ele está feliz, o Flamengo vai ganhar mais dinheiro também futuramente, mas eu acho que é algo que assim, é difícil você segurar. Por exemplo, o Estevão no Palmeiras, sim, várias outras situações, é difícil você segurar porque estamos falando de um desejo de um atleta. E já existe um acordo também dos empresários com o Flamengo de ele ser vendido nessa janela de transferência. É óbvio que o Flamengo só tem que aceitar quando entender que os valores agradam. Não adianta você fazer uma venda por fazer. E sim, o Wesley está muito valorizado, é um jogador que tem qualidades, tem virtudes que poucos laterais têm atualmente aqui no futebol brasileiro. Então o Flamengo sabe disso, por isso põe ali pelo menos 35 milhões de euros. Muito bem, e é o momento do Wesley. É isso aí, nação. E você, o que vocês acham aí sobre essa reviravolta que tá tendo aí, né? Sobre o técnico para a seleção brasileira. Eu, na minha opinião, já era para Jorge Jesus ter chegado, né? Já era para ter fechado esse negócio aí. Jorge Jesus já tá aí treinando a seleção, estudando aí sobre a seleção, quem vai convocar. Enfim, era para o Jorge Jesus já tá aí, né? Essa é a minha opinião, mas e a sua opinião? O que você acha sobre isso aí? Quem você prefere lá na seleção? Porque agora eu acho que as opções são Jorge Jesus e ali o técnico do Palmeiras, né? Então, na sua opinião, quem é melhor para ser técnico da seleção brasileira? A minha opinião, né? Jorge Jesus. E a venda aí também do Wesley, você acha que é uma boa para o Flamengo vender o Wesley? Por mais que é uma baita de uma bufunfa, mas vai ser ali quase que um desfalque, né? Que após o Flamengo vender ali o Wesley, tem que ter alguém ali que faça muito bem o que ele faz, né? Mas deixa a sua opinião ali nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva no canal para nos dar aquela força. Créditos ali na descrição ao canal SBT Rios, tá? Créditos ali na descrição também, vou deixar também para o Vene Casagrande.
traz notícia muito top aí do Flamengo também. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até o próximo vídeo.